Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21, vamos ler versículos 15, 16 e 17. João, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Pedro é o apóstolo talvez que teria mais histórias para contar de experiências com Jesus. Na verdade, acho que cada um de nós pode identificar-se um pouco com alguma coisa da vida de Pedro, pelas experiências que ele teve. A Bíblia fala muito sobre ele. E, na verdade, Pedro ele era um líder natural. Ele era o seu temperamento, o seu modo de ser, a sua vida. Ele na verdade, ele nasceu com características que talvez alguns tenham, outros não. Mas ele era um líder, ele era empreendedor. Ele, quando a Bíblia fala dele, já mostra Pedro sendo dono de um barco, sócio de João e do seu irmão André e de Tiago, e trabalhando como se fosse a sua própria empresa de pesca. Ele era um homem empreendedor, ele era um líder natural. Mas só que isto não era suficiente, porque para fazer a obra de Deus nós precisamos muito mais do que sermos líderes naturais, porque Deus usa todo tipo de gente. Deus usa aquele que é líder natural e Deus usa aquele que não tem nada de líder e transforma a sua vida e usa a sua vida como o Senhor quer quando a gente se coloca nas mãos dele. Mas Pedro, ele era um líder natural, ele sempre falava primeiro do que os outros. Ele era o primeiro a responder às perguntas de Jesus. Ele era o primeiro da classe a levantar a mão para dar uma resposta. Ele sempre tinha algo para falar. Eu acho que até mesmo ele se sentia na obrigação de falar alguma coisa, porque ele se sentia o líder do grupo dos discípulos, dos apóstolos. Quando Jesus estava pregando em Cesareia de Filipe, ele perguntou para os seus discípulos: quem que vocês dizem que é o Filho do Homem? Eles falaram: olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é algum dos profetas. E Jesus então, virando-se para os seus discípulos, falou: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, imediatamente, na frente dos outros, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não aguentou esperar para que outra pessoa desse a resposta. Ele falava rapidamente. Quando Jesus pregou um sermão em João capítulo 6, e muitas pessoas o deixaram por causa do tipo de sermão que ele havia pregado, Jesus olha para os seus discípulos e fala para eles: olha, vocês também querem me deixar? E Pedro imediatamente responde: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos visto que tu és o Cristo de Deus. Ele era sempre aquele que falava. Mas não somente ele era um líder natural, mas o Senhor tinha um plano para a sua vida. O Senhor queria transformar a Pedro em um líder espiritual na igreja. Sendo que a primeira vez que Jesus encontra-se com Pedro, Jesus dá uma palavra para ele sobre o seu futuro. A Bíblia fala que
André era irmão de Pedro, e André era discípulo de João Batista. E quando João Batista estava terminando o seu ministério, e Jesus começando o seu, João Batista batizou a Jesus nas águas. E quando João Batista viu a Jesus vindo, entrando nas águas, ele falou: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos de João: quem é este homem? E a Bíblia diz que André e um outro discípulo de João Batista seguiram a Jesus. E Jesus os viu e perguntou: o que vocês querem? E eles falaram: Senhor, onde o Senhor mora? E Jesus falou para eles: vinde e vede. E eles seguiram a Jesus até onde Jesus morava. E ali passaram horas conversando com o Senhor. E André volta para a sua casa apressado. A primeira coisa que ele faz é procurar o seu irmão Pedro e falar para Pedro: olha, nós encontramos o Messias. E levou Pedro até Jesus. Na verdade, o nome de Pedro não é Pedro, e sim Simão. E quando Simão chegou na frente de Jesus, a primeira vez que eles se encontram, Jesus olha para Simão e fala para ele: Simão, você não vai ser chamado mais de Simão, mas você vai ser chamado de Cefas, que é um nome aramaico, que é o mesmo que Pedro, que significa pedra, porque o sonho de Jesus era transformar a vida de Pedro em uma rocha, em um líder da igreja, em um homem usado pelo Senhor. Pedro, você é Simão, mas eu vou mudar a tua vida para você ser uma rocha. A Bíblia fala outra ocasião, quando Jesus estava pregando para uma multidão de pessoas e as pessoas o apertavam. E ele então na beira do mar, ele pede um barco emprestado, ele entra naquele barco, se afasta um pouco da praia e prega do barco para aquela multidão. E após a pregação, aquele era o barco de Pedro, após a pregação Jesus fala: olha, lançai as vossas redes ao mar. E Pedro falou: Senhor, olha, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes. E a Bíblia diz que eles lançaram as redes e pegaram tantos peixes que tiveram que pedir para o barco do lado vir ajudá-los, e encheram ambos os barcos, e os barcos estavam quase que indo a pique. E a Bíblia diz que Pedro, diante deste milagre, se ajoelha diante do Senhor Jesus e fala para ele: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu não sou digno do que o Senhor esteja aqui no meu barco. Mas Jesus olhou para Pedro e falou: não tenha medo, porque você vai ser pescador de homens. Jesus tinha um plano em transformar Pedro em um grande líder. Antes de Jesus ser crucificado, ele estava com os seus discípulos, e ele olhou para Simão e falou: Simão, Satanás me pediu para peneirar a tua vida como um trigo. Na verdade, o termo usado ali no grego, Jesus usou a palavra plural. Jesus falou para Simão e falou: Simão, Satanás pediu para peneirar vocês, falando com todos os discípulos. E então Jesus responde e continua falando para Pedro: mas eu roguei por ti. Jesus falou: eu orei por você para que você não caia. Eu orei por você para que você não seja derrotado. Jesus tinha grandes planos, grandes sonhos com Pedro. Pedro, ele é um temperamento muito, algumas vezes nos leva a darmos risadas. Quando às vezes eu leio a Bíblia sobre a vida dele, as reações que ele teve. Eu preguei estes dias num dos cultos, que quando Jesus veio andando sobre o mar, e os discípulos lá do barco, com medo, pensaram que era um fantasma. E Jesus falou: olha, não tenha medo, sou eu. E imediatamente Pedro fala: Senhor, se és tu, manda eu andar sobre as águas até onde o Senhor está. Pedro falava sem pensar. Ele falava na reação, no supetão. Ele não pensava: mas o que eu vou fazer andando sobre as águas numa tempestade destas?
Quando Jesus vai orar e ele chama Pedro, Tiago e João para a montanha, e lá no monte ele se transfigura, a glória de Deus desce ali naquele lugar, e ele está ali com Pedro, Tiago e João, e a Bíblia diz que Moisés e Elias aparecem e começam a conversar com o Senhor, e Pedro, quando vê aquilo, ele não podia perder esta oportunidade. E ele fala: Senhor, se o Senhor quiser, a gente faz 3 cabanas aqui. Bom é estarmos aqui. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Eu não sei com qual intenção Pedro queria dividir o trio. Mas ele falou: eu vou fazer uma tenda para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. É só o Senhor falar. Mas eu vejo que Pedro, ele tinha um coração realmente que ele amava a Jesus. Ele era leal ao Senhor. Quando o Senhor passou alguns meses depois desse primeiro encontro que teve com Pedro e falou: você vai ser pescador de homens, Pedro continuou a sua vida normal. Alguns meses depois, Jesus, um outro evangelho mostra isso, Jesus passando na praia, vê a Pedro e João e os outros e falam para eles: olha, seguem-me. E eles largam tudo para trás para seguir a Jesus. Pedro, ele deixou tudo, deixou o seu sustento, deixou a segurança que ele tinha, deixou a sua vida pacata daquela pequena cidade onde ele morava. A sua vida inteira foi ali naquele mar da Galileia. Deixou tudo para andar a pé, andar de cavalo, andar pelo país inteiro, seguindo a Jesus. E ele acreditava que ele era leal ao Senhor. De tal maneira que quando chegou a última ceia, antes da crucificação, Jesus falou: olha, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Digo para vocês que todos vão me abandonar nesta hora. Mas Pedro imediatamente fala: Senhor, eu jamais, nunca vou te abandonar. Ainda que todos te deixem, eu não vou te deixar. Eu sou leal, eu sou fiel. Senhor, se for preciso morrer, eu vou morrer contigo. Mas a Bíblia diz que o Senhor falou para Pedro: Pedro, eu digo para você, Simão, que na verdade, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. E a Bíblia diz que Pedro, ele afirmava categoricamente: de jeito nenhum, eu jamais vou negar ao Senhor. Mas não foi isso que aconteceu, porque quando o Senhor Jesus foi preso, a Bíblia diz que todos se dispersaram. Pedro, curioso, seguia Jesus de longe. A Bíblia diz: quando Jesus estava sendo julgado, os discípulos foram embora, mas Pedro quis estar vendo o que iria acontecer. Se assentou do lado de uma fogueira, enquanto as pessoas observavam o que estava acontecendo com Jesus e com as pessoas que estavam lá. A Bíblia diz que uma criada daquela casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava naquela noite, falou, vendo a Pedro ali do lado da fogueira, falou: você é um deles. E Pedro imediatamente falou: não, eu não sei, não conheço este homem aí, nunca ouvi. Um tempo depois, uma outra criada chegou e falou: não, olha, você é um deles realmente. E a Bíblia diz que Pedro nega novamente, fala: não, olha, eu não sei quem é este homem aí que vocês estão falando. Depois, pela 3ª vez, alguém chega para ele e fala: você é da Galileia, o teu sotaque denuncia, você andava com este homem aí. E a Bíblia diz que Pedro começou a praguejar, Pedro começou a amaldiçoar e a falar: eu não sei quem é este homem, eu juro que eu não sei quem é este homem, maldito seja quem fala que eu conheço este homem, eu nem sei quem ele é. E a Bíblia diz que ele começa a praguejar, falando que não conhecia a Jesus.
No Evangelho de Lucas diz que de alguma maneira Jesus estava sendo puxado e passando num lugar que era um palco como este, a casa do sumo sacerdote, um lugar de julgamento onde as pessoas poderiam olhar, e alguém passando talvez com Jesus. A Bíblia diz que naquela hora Jesus olhou para Pedro, e os olhares deles se encontraram. Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para Pedro, e naquele instante o galo cantou, e Pedro se lembrou do que o Senhor havia falado para ele: olha, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. A Bíblia diz que Pedro saiu daquele lugar, chorou amargamente por ter tomado aquela atitude. Mas a vida continua. Algumas vezes em nossa vida nós podemos errar, mas nós temos que nos levantar e caminhar e andarmos. Algumas vezes em nossa vida nós tomamos decisões erradas, mas a vida não acabou. A gente precisa levantar e tocar o barco para frente, caminhar, viver. E a Bíblia diz que Jesus foi crucificado e ressuscitou e apareceu a vários discípulos. Apareceu aos seus discípulos, e Jesus ainda quando ressuscitou, e Maria Madalena e a outra Maria foram ali ao túmulo para embalsamá-lo, e não havia nada ali, somente um anjo que falou para elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ide para a Galileia, dizei a Pedro e aos demais discípulos que ele vai encontrá-los na Galileia. E aquelas mulheres correram ao encontro dos apóstolos e falaram: Pedro, Jesus falou que quer ver você. E realmente eles foram para a Galileia, e Jesus se encontra com eles, entra numa sala sem bater na porta, fala com eles: paz seja convosco. Fala para eles que eles tinham uma missão, sopra sobre eles o Espírito Santo, fala para eles não desistirem dos seus sonhos. Mas a Bíblia diz no capítulo 21 de João, depois de todas estas coisas, Pedro estava lá com seus amigos no versículo 3, e ele fala assim: olha, eu vou pescar. E os outros foram com ele. Pedro, ele fala: vou pescar, mas não era um hobby. Quando ele fala eu vou pescar, ele está dizendo que ele estava voltando à sua vida anterior ao encontrar-se com Jesus. Vou voltar ao meu trabalho. Na verdade, eu sei que no coração de Pedro, agora, ele se sentia desqualificado para o chamado, desqualificado para o ministério, desqualificado para fazer a obra, porque eu cometi algo muito grave. Eu não vou deixar de seguir a Cristo, eu não vou deixar de ser crente, eu não vou deixar de crer em Deus, mas o meu ministério já foi, meu ministério eu perdi, o que Deus tinha para a minha vida, não tem mais como recuperar. Eu envergonhei o Evangelho, eu envergonhei a Cristo, eu envergonhei ao Senhor, eu fui uma má testemunha, eu dei mau testemunho publicamente, todos sabem daquilo que eu fiz. Eu vou voltar a pescar como antes. Lá vai Pedro para o barco e passa a noite no mar e não pega nada. E fracassa na primeira tentativa. Porque algumas vezes em nossa vida Deus nos quer em um lugar, mas nós teimamos em irmos para o outro lado. E fracassamos. Algumas vezes as coisas não acontecem em nossa vida porque nós estamos fora do que o Senhor tem para nós, dos seus sonhos e dos seus planos. E a Bíblia diz que eles tentaram pescar durante toda a madrugada. E o dia já estava quase amanhecendo. E a Bíblia diz que Jesus aparece lá na praia. E eles não o reconhecem pela escuridão que estava. Jesus os vê quase chegando à beira da praia. E fala e grita para eles: olha, lancem as suas redes no lado direito do barco.
E a Bíblia diz que eles lançaram as redes e novamente as redes ficaram cheias de peixes. E eles puxaram aquela rede com força para cima do barco. E João, ele que escreveu o Evangelho, cutuca Pedro e fala: é o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro se cobre, se cinge, e da maneira pedriana de ser, se lança no mar. Não quer esperar chegar o barquinho na praia, pula na água escura e vai nadando até a praia para encontrar-se com o Senhor. E quando ele chega ali naquela praia, o Senhor fala para todos eles: venham comer. Já havia um peixe sendo assado, o pão estava ali, e ele parte o pão, e a Bíblia diz que todos sabiam que era o Senhor, mas todos calados, sem dizer uma palavra, comendo aquilo que o Senhor estava dando para eles. Então o Senhor se vira para Simão, fala para ele: Simão, tu me amas mais do que estes? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Novamente o Senhor fala: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus fala: pastoreia os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus fala para ele: Simão, filho de João, você me ama? E a Bíblia diz que Pedro se entristece ao ouvir Jesus perguntar 3 vezes a mesma coisa, e fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Jesus tinha uma intenção em perguntar estas coisas. O cenário era parecido. Estavam à beira de uma fogueira. 3 vezes Pedro havia negado. 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta. Na verdade, a pergunta aqui para o Senhor, mais importante que ele queria falar para Pedro, era saber: Pedro, você me ama de verdade? Jesus não passou um sermão em Pedro. Jesus não falou para Pedro: Pedro, nunca mais me faça isso daí. Faz um voto aqui agora que você não vai fazer mais. Jesus não cobrou coisas de Pedro. A única coisa que o Senhor queria saber: Pedro, você me ama mais do que estes? Porque Pedro achava que ele amava ao Senhor mais do que os outros. Pedro, por um momento em sua vida, ele achou que ele era especial além dos outros. Por um momento na sua vida, ele achou que se alguém fosse leal ao Senhor, este era ele. Muitas vezes nós em nossa vida sofremos desta síndrome também. Nós achamos que somos os mais crentes, nós achamos que somos os melhores, nós achamos que somos os mais espirituais, nós achamos que se alguém é fiel a Deus, somos nós. Algumas vezes no coração das pessoas também tem o sentimento de querer pensar que no reino de Deus ele é o maior que tem. Nós queremos ter os maiores, a maior igreja, o maior ministério, o mais reconhecido, o mais famoso, o mais aplaudido pelos homens. Em nossa vida particular, as pessoas às vezes querem ser os maiores naquilo que fazem. Jesus perguntou para Pedro: você me ama mais do que estes? Às vezes, diante desta pergunta, é preciso nós pensarmos e examinarmos a nossa vida, se realmente nós amamos a Jesus. Porque algumas vezes nós podemos amar mais outras coisas do que o Senhor. Nós podemos amar mais a igreja, nós podemos amar mais os trabalhos da igreja. Havia uma igreja lá em Apocalipse que ela estava funcionando tudo direitinho, só tinha um problema:
O Senhor estava dizendo para elas: eis que estou à porta e bato. O Senhor estava do lado de fora da igreja. Nós precisamos pensar e examinar a minha vida. Por que é que eu sirvo a Deus? Por que é que eu sigo a Jesus? Por que é que eu amo? Por que é que eu leio a Bíblia? Será que é só para tentar benefícios para a minha vida? Ou porque eu amo ao Senhor de verdade? A resposta de Pedro foi bem simples. Ele não começou a falar muita coisa. Ele não falou: Senhor, eu prometo para o Senhor que isso nunca mais vai acontecer. Senhor, eu faço um voto que eu nunca mais vou errar. Ele não falou para Jesus: olha, Senhor, eu vou provar para o Senhor que eu sou fiel. Não falou nada disto. Simplesmente ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe, querido, porque nós podemos enganar qualquer pessoa, mas nós não enganamos jamais ao Senhor. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida. Quando nós acertamos e quando nós erramos. Quando nós somos bem-sucedidos ou quando nós, aos olhos dos homens, somos fracassados. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe as nossas motivações. Ele sabe os nossos sonhos. Ele conhece os nossos planos. Ele sabe todas as coisas. Pedro chega a falar para o Senhor: tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Deus sabe. Não adianta querer enganar. Posso enganar aos homens, mas eu não posso enganar ao Senhor. Ele nos conhece. A Bíblia diz que Jesus 3 vezes fala para Pedro: apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o Senhor estava dizendo para Pedro: olha, o que você acha que você perdeu pela tua atitude, na verdade eu restauro para a tua vida. Você não perdeu o teu chamado. O Senhor por 3 vezes, Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus agora 3 vezes fala para ele: eu chamei você para ser pescador de homens. Eu tenho um plano com você. O fato de você ter errado, eu não desisti da tua vida. Porque Deus jamais desiste da nossa vida, meu amado. Não importa o que aconteceu, não importa o tamanho do nosso fracasso, não importa o erro grave que nós cometemos. Se nós nos arrependemos, se nós formos a Ele, o Senhor restaura todas as coisas. O Senhor nos restaura a posição de onde nós caímos. O Senhor restaura o ministério que achamos que perdemos. O Senhor restaura a nossa sorte, porque o diabo ele quer nos condenar, ele quer falar na tua mente: você nunca mais vai ser o que você poderia ser por causa do que você fez. Mas para Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus apaga o nosso passado. A Bíblia diz que Deus apaga a nossa vida. Hoje pela manhã eu vinha vindo no carro, liguei lá, estava tocando um hino, que aquele irmão estava cantando: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Eu sei que lutas virão, ataques do vil tentador, mas não existe acusação para aquele que está em Cristo. Deus é poderoso para restaurar a tua vida. Deus é poderoso para trazer os sonhos de volta ao teu coração, meu amado. Aquilo que foi roubado de você, você não precisa achar que perdeu para sempre. Porque muitas vezes os homens não nos perdoam. Eu tenho visto na história da igreja, eu tenho visto no nosso século, de pessoas cometerem erros, às vezes de até pastores cometerem erros, às vezes
de irmãos cometerem erros. Muitas vezes, os mais cruéis estão dentro da igreja. Pastor, exclua aquela pessoa. Ao contrário do que Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para quem está doente. O irmãozinho lá pecou, pastor, exclua ele. Muitas vezes quem mais atira pedra é a própria igreja. Eu já vi pessoas que erraram, e ao invés de a igreja acolher, ao invés da igreja correr atrás, ao invés da igreja falar, olha, o Senhor pode restaurar a tua vida, o diabo te roubou, mas o Senhor pode te dar muito mais do que você possa imaginar, meu amado. Ao invés de abraçarmos, nós chutamos, não queremos andar com Ele, porque nós somos santos. Nós muitas vezes nos colocamos na posição de Pedro, de que nós nos consideramos melhores e maiores do que os outros. Pedro, você me ama mais do que estes? Claro, Senhor, eu te amo mais do que todo mundo. Muitas vezes eu tenho visto pessoas que erraram e perderam tudo. Eu já vi famílias de pastores destruídas, porque não perdoaram por causa de erros. Eu não estou defendendo erro nenhum, meu amado. Só estou dizendo para você que a graça de Deus é tão grande que ela pode alcançar o pior pecador da terra. E ela alcançou a minha vida e a tua vida, mesmo quando nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos nada, mas Deus resolveu me amar. Deus resolveu amar você e nos alcançar por causa do seu amor. Não porque nós éramos bonzinhos. Ninguém é salvo por obras. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé em Cristo, na obra de Cristo. Jesus estava dizendo, eu restabeleço você a posição, mas Senhor, todos sabem o que eu fiz. O Espírito Santo poderia ter falado para João, para Lucas, olha, não escrevam sobre o fracasso de Pedro, porque ele é um grande líder da igreja, só escrevam as coisas boas. Mostrem Pedro orando, mostrem Pedro lendo a Bíblia, falem quantas vezes Pedro jejuava por semana. O interessante é que estas coisas a gente não lê. É certo que Pedro jejuava bastante, mas eu não sei quando ele jejuava. Eu não sei se Pedro fez 40 dias de jejum ou não, mas eu sei que Pedro fracassou. Porque Deus revela o ser humano como ele é. Nós muitas vezes queremos mostrar algo que nós não somos, mas Deus não quer. Nós às vezes queremos mostrar que a gente nunca chora, que a gente nunca tem dor, que a gente nunca fica triste. Em alguns momentos podemos ficar tristes. Nós somos humanos. A Bíblia não diz que a tristeza pode durar a noite inteira. Algumas vezes pode. O problema é vivermos tristes, que quando nós temos Jesus, nós não vamos viver tristes. Tristeza pode durar a noite, mas pela manhã vem a alegria do Senhor encher o nosso coração e a nossa vida. Essa é a diferença, meu amado. Nós não vivemos tristes, nós não vivemos na derrota, nós não vivemos no pecado, nós não vivemos no erro, nós não vivemos no engano, nós não vivemos lá embaixo, não. A vida que o Senhor tem para mim e para você é uma vida de vitória, meu amado. Eu creio nisto daí. Mas Deus não nos colocou para julgar e pisar as pessoas. Me lembro, muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu me converti na minha cidade, pequena igreja. Eu era adolescente, amava ao Senhor. Eu me levantava pela manhã, ligava a televisão,
E lá estava o Jimmy Swaggart pregando a palavra, e cantando, e tocando piano. E eu ouvia aquilo, e eu era adolescente, o meu coração ficava explodindo. Terminava os programas, eu ia para o quarto, trancava a porta, e orava, e chorava, e clamava: Senhor, eu quero mais de Ti. Despertava o meu coração para me abençoar. Muitos anos depois, ele errou. Muita gente no mundo inteiro falou: eu não vou servir, mas a Deus. Eu não sei quem as pessoas serviam, a Deus ou ao homem. Você não serve a Deus por causa de pastor, você serve a Deus por causa de Jesus, não é verdade? O Senhor perguntou para Pedro: Pedro, você ama a igreja? Pedro, você ama os grandes líderes da igreja? Pedro, você ama? Claro, eu devo amar a igreja, eu devo amar o pastor, mas eu sirvo a Deus não é por causa do pastor, porque homens são homens, meus amados, seres humanos são falíveis, não existe ser humano infalível, qualquer ser humano pode errar, não deve errar, mas pode errar. Minha fé não está em homens. Minha fé não está no homem. O Jimmy Swaggart errou. Muita gente ficou escandalizada. Eu me lembro até hoje. Passou no Fantástico. Isto a Globo passa. Ele chorando no púlpito da sua igreja. O mundo inteiro viu isto. Pedindo perdão. O seu filho e a sua esposa. Eu nunca vou me esquecer disto. Porque eu o admirava muito. Seu filho e sua esposa o abraçando. Enfim, o perdoaram. Amém. Mas milhares de pessoas pelo mundo inteiro jamais o perdoaram. Porque muitas vezes nós não sabemos ter o coração de Deus. Muitas vezes se alguém faz alguma coisa contra nós, nós falamos: eu te perdoo, mas olha, eu não vou esquecer jamais. Se Deus falasse isso para você, você estava perdido, meu amado, porque Deus perdoa você e se esquece. E você vai orar no dia seguinte: Senhor, me perdoa pelo pecado da semana passada. E o Senhor falou: que pecado? Eu não sei, não me lembro. O sangue cobriu. Eu o perdoei. Aliás, eu não tenho nem porquê não o perdoaria. Ou qualquer um de nós. Uns anos depois eu o convidei para vir pregar em nossa igreja. Há uns 10 anos atrás, Jimmy Swaggart veio com a sua esposa, com a Frances, em nossa igreja. E passou o dia comigo, com a minha esposa. Nós saímos de carro juntos, almoçamos juntos, conversamos bastante. Para nós foi uma honra muito grande. Ele pregou em nossa igreja naquela noite. E eu falei para alguns irmãos, falei: olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu achava que o Jimmy Swaggart tinha unção antes, mas eu posso falar que ele veio e pregou em nossa igreja, que a unção que ele teve aqui foi maior do que aquela que eu via pela televisão. Porque o homem, muitas vezes, não quer perdoar, não quer esquecer, não quer apoiar. Nós ficamos lá de cima olhando como se nós jamais eu cometeria uma coisa deste jeito. Jamais eu erraria desta maneira. Pastor, você viu? Aquele moço lá começou a namorar, errou. Eu não estou defendendo o erro, não, meu amado. Eu só estou dizendo que não compete a mim e a você apontarmos o nosso dedo para a vida dos outros, para afundarmos ainda mais as pessoas, porque não foi o que Jesus fez com Pedro. Jesus poderia ter falado para Pedro: Pedro, você é uma grande decepção, você me decepcionou, o que é que vão falar agora de mim? Olha, a tua história vai ser colocada nos evangelhos que vão escrever, vai ser uma vergonha nacional. Um dos maiores líderes da igreja errar. Jesus não falou nada disto. Jesus só olhou para Pedro e falou: olha, Pedro, não me interessa o que você fez, eu só quero saber uma coisa: você me ama? Porque se a gente se arrepende, Deus perdoa. Eu creio no perdão de Deus. Eu creio numa vida de santidade. Eu creio que eu e você podemos viver sem pecar. A Bíblia diz: andai no Espírito, seja cheio do Espírito, e jamais
satisfareis as concupiscências da carne. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai falar não ao pecado. Você está me ouvindo, meu amado? Mas nem todo mundo anda cheio do Espírito Santo dia e noite. O Senhor está dizendo: eu restabeleço você na posição que você achou que havia perdido. Deus é um Deus que restitui, meu amado. Deus restitui aquilo que foi roubado de você. Você era jovem e falou: Senhor, eu quero ser uma bênção. Mas os anos se passaram, a vida deu muitas voltas, muitas coisas aconteceram. Você teve problemas em muitas áreas da sua vida. E hoje, depois de 20 anos, 30 anos, você olha para trás e fala: eu nunca mais vou ter a chance. A vida passou, eu perdi a oportunidade. Pois o Espírito Santo está dizendo para você que Ele é poderoso para restaurar a tua vida. Ele é poderoso para curar o teu coração. Ele é poderoso para levantar você. Não importa a época ou o tempo da tua vida. Não importa quantos anos você tenha. Terceira coisa, Jesus falou para Pedro nos versículos 18 e 19 que ser discípulo de Cristo é estar disposto a pagar um alto preço. Jesus falou: Pedro, quando você era novo, você se vestia e ia para onde você queria. Mas vai chegar um tempo que você vai ficar velho, e outros vão vestir você e vão levar você para um lugar que você não quer ir. E a Bíblia fala, isto dizia ele com relação ao tipo de morte que Pedro iria glorificar ao Senhor. Jesus estava dizendo: Pedro, você me ama? Você vai ter a oportunidade ao longo da tua vida de, através das tuas atitudes, muitas vezes mostrar que você me ama. Segundo os primeiros pais da igreja, Pedro foi para Roma. Não foi Pedro que fundou a igreja de Roma. Pedro foi para Roma depois do ano 60, na época do imperador Nero. E Pedro foi preso, debaixo de uma grande perseguição. Ele escreve as cartas para os irmãos. Leia lá 1 Pedro, 2 Pedro. Ele fala: olha, vocês não precisam, sabe, de se desesperar quando passarem pelo fogo da perseguição. Pedro foi preso, foi condenado a ser crucificado, mas ele pediu que ele não queria ser crucificado como seu Senhor, que ele não era digno. Então crucificaram a Pedro de cabeça para baixo, e ele deu a sua vida pelo Senhor, porque ele amava ao Senhor. E por último lugar, a Bíblia diz que Pedro estava conversando com o Senhor e viu a João, discípulo amado, e perguntou, no versículo 21, vendo Pedro, perguntou: Jesus, e quanto a este? E o Senhor respondeu: se eu quero que ele viva, que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a você, segue-me. Quarta verdade que o Senhor está querendo nos dizer é que Ele tem um plano individual para cada um de nós, meus amados. O plano que Ele tem para mim é diferente de você. Pedro, ele viu a João e falou: Senhor, e este? E Jesus falou: olha, ele é outro assunto. Ele é eu e ele. Você vem e me segue e faça o que eu chamar você para fazer. Não se compare aos outros. Deus criou você de uma maneira sobrenatural. Deus criou você com um plano especial. Deus criou você para fazer algo nesta terra que ninguém vai fazer igual. Não existe neste planeta de mais de 6 bilhões de habitantes uma única pessoa sequer idêntica a você. Você é diferente. Jesus falou: Pedro, você não precisa se comparar com o João. Vem você e me segue. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Deus falou comigo. Não é para eu fazer o que os outros estão fazendo. Não é para eu fazer o que o pastor fulano está fazendo. Não é para eu fazer o que aquele outro pastor está fazendo. É para eu fazer o que Deus me chamou para eu fazer. Eu não tenho como ser você. Eu não tenho como ser o outro. Você não tem como ser eu.
Você é especial, com características especiais, com um sonho especial de Deus, com um lugar especial do Senhor. Você pode estar passando por uma luta muito grande. Pessoas podem estar nos assistindo numa penitenciária, estar lá pensando, acabou-se a minha vida. Mas esta pessoa é única aos olhos de Deus. Ela é especial para Deus. Deus não desistiu dela, porque Deus jamais desiste. Eu não tenho que me comparar a ninguém. É o que o Senhor está falando. Eu não tenho que me achar maior ou menor do que ninguém. Porque eu não vou ser julgado pelo tamanho da obra, daquilo que eu fiz. Eu vou ser julgado pela fidelidade que eu tive em obedecer ao Senhor e fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios capítulo 12, que os membros que nós achamos que são insignificantes são de grande importância. Nem tudo que aparece aos olhos dos homens e que os homens acham que é grande aos olhos de Deus. Alguns órgãos, os órgãos vitais da nossa vida estão lá dentro, escondidos. Assim é também. Algumas pessoas que nunca foram notadas na igreja, algumas pessoas que nunca tiveram o seu nome em nenhum lugar, algumas pessoas que nunca foram vistas pelo homem, mas que estão lá na sua igreja, que é fiel ao Senhor, e que faz aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Este vai passar, receber um galardão das mãos do Senhor, muitas vezes maior do que aqueles que foram reconhecidos pelos homens. O que Deus quer de você é que você seja fiel naquilo que o Senhor chamou você para fazer. Se é tocar o instrumento, fazer com todo o coração. Se é cantar, fazer com todo o coração. Se é servir como diácono, fazer com todo o coração. Se arrumar as cadeiras da igreja, fazer com todo o coração. Não para os homens, mas para o Senhor, que olha para o meu coração, para o teu coração, para a nossa vida, e vai nos recompensar por aquilo que nós fizemos com sinceridade. Amém.